Olá, eu sou Jéssica Moura e você acompanha agora mais uma edição do Universo UNB. Olá, eu sou Laura Tiso. Neste programa, nós vamos viajar no tempo. E ver como os anos modificaram a estrutura e a memória da UNB. O tempo também trouxe novos problemas para a universidade, como a falta de estacionamentos. Estacionar o carro em vagas irregulares incomoda muita gente, seja sentindo as multas no bolso ou dificultando a passagem de outros veículos. Depois de atuarem na UNB no ano passado, o Detran e a Polícia Militar voltaram ao campus a pedido dos alunos. A segunda rodada da Operação Etos durou uma semana. Começou no dia 31 de março e acabou no último dia 7 de abril. A volta da ação conjunta entre o Detran e a Polícia Militar foi solicitada pelo Diretório Central dos Estudantes da UNB, já que o trânsito voltou a ficar comprometido. Nós recebemos várias reclamações de estudantes que, principalmente aqui na biblioteca, não conseguiam sair com o carro porque outros motoristas estacionavam irregularmente no estacionamento. Então nós solicitamos à administração superior que contactasse o Detran, pedisse a volta dele imediatamente ou de preferência para o início do semestre, e o pedido foi atendido. Nós sabemos que tem muito estudante que às vezes rala um carro, uma lataria de um carro, porque não consegue sair do estacionamento. Isso é perigoso se algum dia precisar vir bombeiro para cá, ambulância, porque não vai conseguir sair. Apesar de a volta da operação ter sido um pedido dos estudantes, a presença do Detran no campus não parece ter mudado muita coisa. Os carros voltaram a estacionar em locais irregulares e a bloquear os corredores. Para fazer a manutenção do poste do campus, esta caminhonete, por exemplo, teve que estacionar e bloquear a via. A primeira operação do Detran na UNB surgiu na audiência pública sobre política de segurança, em setembro do ano passado. Na época, foram registradas 3.000 multas por semana. Em março, em operação que durou uma semana e mobilizou 20 agentes de trânsito por dia, o Detran registrou 1.500 notificações. A estudante Lara Silvério foi multada várias vezes durante a primeira operação. Ela costumava estacionar em local proibido, ao longo do meio-fio do estacionamento do ICC Norte. Da forma com que eu fui multada, 4 vezes consecutivas, eu não fui notificada da multa. Se no primeiro dia eu tivesse sido notificada que eu estava parando em um lugar irregular, eu não teria parado mais. Agora, do jeito que foi 100% punitivo. Eles me deram 4 multas consecutivas. Eu paguei mais ou menos uns R$500. Mas hoje eu paro na vaga que tem que parar, né? Porque realmente ficar tomando multa aqui não dá. E dependendo de onde você parar, realmente causa um transtorno para os outros motoristas, obstrui o caminho de algumas formas. A resolução que instituiu o uso de um sistema informatizado para as notificações dispensou o uso do papel. A segunda via, que era colocada nos para-brisas dos carros, não é mais obrigatória. Ainda que não haja a placa proibindo expressamente, mas se não tem a demarcação horizontal, né, se não está pintada a vaga no chão, então não é um estacionamento. A pessoa parando diversas vezes no mesmo local vai ser notificada diversas vezes. Com o fim da Operação Etos, o Detran reavalia o trânsito na universidade. Os motoristas podem esperar por mais ações educativas, mas também por mais multas. Agora vamos para um rápido intervalo e, na volta, veja como as obras atrasadas atrapalham a vida dos estudantes. E, finalmente, o Minhocão entrou em reforma. O mundo é cheio de desafios. Algumas vezes, os jovens acertam de primeira. Em outras fases da vida, precisam de incentivo da sociedade e do Estado para dar a volta por cima e conseguir sobreviver com trabalho digno. Ainda que em conflito com a lei, o jovem precisa ter seus direitos garantidos. Ele necessita de oportunidade de educação, de profissionalização e de apoio psicossocial. Justiça ao jovem, porque ele também tem direito ao futuro. As obras atrasadas no campus não são novidade, mas algumas delas se tornaram emblemáticas pelo tempo que levaram para ser concluídas, como a Casa do Estudante Universitário. Outras nem ficaram prontas, como é o caso do Departamento de Engenharia Florestal. Na Universidade de Brasília, algumas obras atrasadas transformam o cenário em verdadeiro canteiro. O que se vê são prédios inacabados e outras edificações que, mesmo concluídas, ainda estão cercadas por tapumes.
O Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário, o ICA, deveria ter ficado pronto em 2007. Ao longo de 8 anos, 3 empreiteiras já assumiram a obra. Em 2011, um acidente causou a morte de 3 operários e a construção foi interditada. Desde então, a última licitação feita já está vencida e não há um novo prazo para a entrega do prédio. O projeto do ICA prevê a construção de 70 leitos no ambulatório, 10 leitos na UTI, 4 salas de cirurgia e 18 salas de ambulatório. Essas novas instalações podem melhorar o atendimento no setor de pediatria do hospital. O projeto do ICA é para concentrar as atividades de atendimento à criança e adolescente em um único setor. O que prejudica no fato de o prédio não ter sido construído ainda é que ele vai desafogar algumas áreas do hospital e vai permitir a expansão de outros setores do hospital. Mas existe a necessidade de que o prédio fique pronto, já há aproximadamente 10 anos que o prédio está em construção e nunca ficou pronto. Na engenharia florestal, no campus Darcy Ribeiro, a situação não é muito diferente. Há pelo menos 30 anos foi feito um estudo para construir um prédio específico para o curso. As obras começaram em agosto de 2012 e o prazo de conclusão era setembro de 2013. Na época, o valor estimado para a edificação era de cerca de 7 milhões de reais. Após 8 meses de atraso, o contrato com a empreiteira Inovende venceu e agora a construção também está parada. Em relação aos laboratórios, o prejuízo é que o departamento fez a compra de uma série de materiais, de equipamentos laboratoriais caros, que vários já perderam a garantia e nunca foram utilizados por falta de espaço. O diretor de obras da UNB, Henrique Pires, afirma que problemas com as empreiteiras contribuem para os atrasos no término das obras. A obra do ICA ela está em processo de rescisão por incapacidade operacional da empresa, né, de cumprir o contrato. Não, especificamente da Florestal foi incapacidade financeira mesmo. A empresa não tinha condições financeiras de bancar a execução da obra para poder faturar. E a penalidade final é a rescisão contratual que foi feita. A obra da Florestal ela está em readequação de projetos, né, e readequação da documentação técnica para poder relicitar. As obras da Casa do Estudante Universitário já foram concluídas, mas a entrega definitiva ainda não foi feita. A previsão é de que os estudantes venham para cá ainda no primeiro semestre de 2014. São 360 vagas para alunos da assistência estudantil e apenas 2 apartamentos adaptados para portadores de necessidades especiais. Enquanto isso, os alunos moram em apartamentos alugados pela Fundação Universidade de Brasília ou recebem auxílio moradia no valor de R$ 530 por mês. A reforma, que começou em 2010, deveria ter sido concluída em 8 meses e o atraso criou problemas para os estudantes. Foi o que aconteceu com Tawane Pires, que em 2013 estudava Química na UNB e precisou morar por um mês no Centro Acadêmico de Letras. Eles pararam de pagar o aluguel da pousada, que venceu também em janeiro, então eu tinha que deixar o lugar e mudar para auxílio moradia. Só que chegou janeiro, eles tinham parado de pagar minha moradia, não me deram auxílio, não me deram nada e infelizmente a dona da pousada pediu o quarto. Eu acho que se a CEL tivesse pronta desde o início que eu entrei na moradia, eu já teria um lugar mais físico para ficar. O campus da UNB em Ceilândia está pronto, mas a entrega foi adiada pelo menos 10 vezes. As principais instalações da obra foram terminadas em 2014, quando deveriam ter acabado 5 anos antes, em 2009. Mas o prédio novo já apresenta problemas de infraestrutura. Um estudante da faculdade de Ceilândia gravou um vídeo que mostra o que acontece nos banheiros do campus quando chove. O motivo do atraso da obra é o não cumprimento dos contratos, né? Aí você tem que relicitar. Certeza que não tem capital de giro, não tem saúde financeira para tocar a obra e depois faturar, ela fatalmente não vai executar o contrato. O Instituto Central de Ciências, mais conhecido como Minhocão, é a espinha dorsal de nossa universidade. O prédio começou a ser construído em 1963 e tem sido maltratado pelo tempo. Mas este ano, o Minhocão está recebendo reformas em 5 pontos. São 51 anos e 720 metros de história. A cada pilar de Oscar Niemeyer também era erguida a utopia de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e tantos outros. A universidade em que se planejava construir um novo Brasil.
Nas paredes do Instituto Central de Ciências estão marcadas a presença de figuras ilustres e a vontade de unir diferentes áreas do conhecimento em um mesmo local. O professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, José Carlos Coutinho, acompanhou o nascimento do ICC desde que começou a dar aulas em 1968. Isso aqui foi comparado na ocasião a um grande porta-aviões em que a conservação nunca cessa. Ela começa numa extremidade, começa na proa e termina na popa. Quando termina na popa, já precisa reiniciar na proa novamente. Então a ideia era de que se pudesse proceder a uma conservação progressiva, que viesse acompanhando as dimensões do edifício. Hoje, a tarefa é gigantesca. Um edifício com essas dimensões, com essa área construída e com a multiplicidade de funções que ele abriga, é uma tarefa para vários anos. Mas é preciso começar. E começou. O prédio símbolo da UNB vai passar por 5 grandes reformas em 2014. 4,5 milhões de reais vão ser gastos com as obras que seguem até o mês de outubro. Uma delas, a área do Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, foi entregue em abril. Estão em andamento as obras do Instituto de Geociências, da Faculdade de Comunicação, do Laboratório de Psicologia e do Instituto de Ciências Humanas. As reformas são decorrentes de necessidades acadêmicas de cada unidade, adaptando o prédio às necessidades atuais. Tá? Essas reformas basicamente contemplam em reformas de sala de aula, em reformas de banheiros e reformas de laboratórios. Aqui no Instituto de Ciências Humanas está sendo feita a reforma mais cara do Minhocão. Até o fim das obras, em outubro deste ano, vão ser gastos R$ 2.756.000. Bom, essa reforma está sendo aguardada há aproximadamente 10 anos. Vai ser uma mudança muito significativa de melhoria nas condições de trabalho e saúde no trabalho dos professores, estudantes e funcionários técnico-administrativos. Este é o último banheiro ainda de pé no Instituto de Ciências Humanas. Como grande parte dos sanitários do Minhocão, não há sequer espelhos no local. Quando as obras forem concluídas, eles vão ficar parecidos com este, do Instituto de Letras, que foi reformado em 2012. Existe um exaustor para reduzir o mau cheiro. Tem espelhos. E o principal, quase 2 anos depois de inaugurado, continua intacto, sem vandalismo. Quase sem vandalismo. Essa é uma preocupação de Maria Lúcia Mendes. Ela estudou na UNB entre os anos 70 e 80 e voltou em 2011 para fazer um curso de idiomas. Tem que haver uma conscientização de que o bem público deve ser preservado, deve ser cuidado, deve ser zelado. Sempre como você zela um bem seu particular que você mais gosta. Para o professor Coutinho, a manutenção do ICC deve ser rotineira, de modo que o histórico prédio não se deteriore novamente. Não pode ser uma coisa episódica. Então, esse ano nós restauramos o Minhocão e aí passa mais 20 anos abandonado. Aí a gente faz de novo. Isso é antieconômico, custa muito dinheiro, e nunca ele estará em condições perfeitas como a gente deseja. O Universo UNB volta após o intervalo. No próximo bloco, as marcas da ditadura na história da UNB, meio século após o golpe. Os caminhos da Universidade de Brasília são decididos nas reuniões do Conselho Universitário. Consune, transmissão ao vivo, sexta-feira, a partir das 14h, na UNB TV. Acompanhe também pela nossa página na internet, unbtv.unb.br. Você está assistindo ao Universo UNB. 50 anos após o golpe militar no Brasil, a UNB discute o impacto da ditadura em sua história e se questiona como a universidade reagiria à militarização nos dias de hoje. 29 de agosto de 1968. O campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília é invadido por tropas do Exército, uma radical demonstração de força que marcou o endurecimento do regime ditatorial no país. A tomada brutal da instituição pelos militares
dava início a um processo de desconstrução do projeto inovador de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Estudante da primeira turma da UNB, Márcia Bodansky relembra o clima de tensão que se instaurou no campus durante a ocupação do golpe. Um ataque que, segundo ela, marcaria para sempre a história da universidade. O golpe militar feriu mortalmente a Universidade de Brasília. 9 dias depois de instaurado o novo governo, a universidade foi invadida por 2.000 soldados com metralhadoras na mão. Todo mundo resistiu. Embora a gente sofresse humilhações terríveis, por exemplo, para ir das aulas para o restaurante, a gente tinha que subir num ônibus com metralhadoras apontadas para nós. Mas nós continuamos, achávamos que aquilo iria acabar logo, que iria prevalecer o ideal, todo esse empenho em que tantos intelectuais brasileiros tinham dado tanto de si. Mas só quem viveu aquele momento é capaz de avaliar a dor e a delícia de ter pertencido a uma universidade efêmera, durou pouquíssimo, mas nos marcou profundamente e nos tornou o que somos hoje. A 3 quilômetros da esplanada dos Ministérios, centro do poder, a UNB é caracterizada por sua diversidade de discursos políticos. Com mais de 30 mil universitários, a instituição se divide entre os benefícios e horrores de um governo militar. Cenário improvável, mas que mantém aceso o embate de ideias entre os corredores da universidade. Para mim, se trouxer mais benefícios do que malefícios, seria bom. A entrada dos militares na UNB teve um papel tão forte de retrocesso, de repressão, que até hoje as marcas são visíveis. Assim. Os estudantes, quando eles têm uma visão de segurança e querem cada vez mais achar que a segurança só é feita a partir da colocação de vários PMs no campo, de 100 PMs fazendo a segurança, helicópteros, pessoas com armas rondando campos, para mim isso é um reflexo claro da ditadura. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Eu acho que essa parte de perder a liberdade de você se expressar, de você se comunicar, de você correr atrás do que você gosta, de ouvir a música que você gosta, é uma parte que é horrível. E a parte positiva é a parte da disciplina, né? A galera ia ser mais disciplinada, sei lá, eu acho que a UNB não seria tão suja como é atualmente. A galera que sente falta é uma galera que era privilegiada na época da ditadura, mais privilegiada do que é hoje, e sente falta justamente porque tinha como colocar mais seu privilégio. Aluno de comunicação da década de 70, Davi Renault, que hoje dirige a faculdade onde estudou, destaca pontos positivos e negativos do regime, mas defende que a resistência ao novo golpe nos dias de hoje seria ainda maior. Você tinha, a universidade aos poucos foi retomando sua qualidade, contratando novos professores, bons professores, porque isso o regime militar fez, ele disponibilizou recursos para que universidades federais, as universidades públicas, fossem se reestruturando. Mas o problema é que se você tinha uma certa qualidade de ensino, você tinha qualidade de ensino, efetivamente, você tinha um processo de repressão muito violento. Mesmo com essa divisão de conservador e mais progressista, vamos dizer assim, eu acho que a reação seria muito maior do que foi na época. O salto ornamental ganhou um novo espaço em Brasília. Após 8 anos sem uso, o Centro Olímpico da UNB acaba de reinaugurar 3 piscinas e já treina atletas para as Olimpíadas de 2016. Sol, piscina, muito suor. Essa é a realidade de 30 crianças e um atleta olímpico que treinam no mais novo parque aquático da UNB. Além de reformar a piscina olímpica, uma semiolímpica e um tanque de saltos, a Faculdade de Educação Física agora tem um centro de excelência em saltos ornamentais. Acho que esse é um trabalho diferenciado, né, que nunca foi feito no país, pelo menos nos saltos ornamentais.
Então, o que a gente mais reclama sempre é falta de estrutura, falta de condição de treinamento, e agora a gente não pode mais reclamar, né? Porque o governo está dando para a gente aí uma estrutura que é comparável às estruturas dos principais países aí nos saltos ornamentais, e com certeza isso vai refletir positivamente aí nos resultados nas Olimpíadas aí de 2016, mas eu acho que muito mais em 2020 e 2024, né? O Parque Aquático da UNB recebeu por volta de R$1 milhão em investimentos. O projeto foi feito em parceria com o Ministério do Esporte, que financiou quase metade das obras. O Parque Aquático da UNB estava interditado desde 2006 devido a um problema de infiltração. Todos os dias, 1 metro de água vazava das piscinas. As piscinas do Centro Olímpico da UNB foram construídas na década de 70. Nos anos 2000, a saúde pública pediu uma reforma na tubulação e a transferência dos depósitos de cloro para o lado de fora da casa de máquinas. A mudança acabou comprometendo a estrutura das piscinas. Hoje, o Parque Aquático ainda precisa de alguns reparos e a Faculdade de Educação Física espera a chegada de 5 novos trampolins. Mas os atletas não deixam de treinar. Hugo Parisi, brasiliense que já participou de 3 Olimpíadas e vai estar no Rio em 2016, usa o espaço da UNB toda semana para treinar. Ele está concentrado não apenas nas Olimpíadas, mas em outras competições. Que a gente tem grandes desafios ainda, né? Esse ano ainda, que o principal é a Copa do Mundo. Ano que vem o principal com certeza vai ter um Mundial, que já é uma classificatória para a Olimpíada. E vai ter o Pan-Americano também, né? E depois sim a gente vai começar a pensar em Olimpíada. Todo dia que a gente chega aqui para treinar, né, a gente nunca está confortável com a situação, né? Então todo dia realmente é um grande desafio, e se a gente, né, vence todos os dias esse desafio, né, a gente vai conseguir um bom resultado. Para a criançada, o trabalho começa fora da água, no ginásio. Lá eles aprendem as técnicas do salto em camas elásticas e no trampolim seco. No fim da aula, a meninada é levada para o tanque de saltos. Eu sinto muita emoção. Com a reforma, a Faculdade de Educação Física pretende valorizar os saltos ornamentais. Quem sabe o Brasil não ganha uma medalha olímpica por conta da UNB? Meu sonho é para ir para uma Olimpíada. Ir para uma Olimpíada. Ganhar medalha? Ganhar muita medalha. Termina aqui mais uma edição do Universo UNB. Obrigada pela audiência. Até a próxima.